Shalom, aqui é o Rabino Shapira. Este é o segundo vídeo que lanço para vocês em 24 horas com uma mensagem profética urgente. Tenho certeza de que, após o ataque dos Estados Unidos ao Irã, vocês estão se fazendo duas perguntas fundamentais e tentarei respondê-las hoje. Primeiro, este é exatamente o início do episódio final de Gog e Magog? E, em segundo lugar, o que vem a seguir? Ambas as respostas nos são dadas nas Escrituras. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma profecia arrepiante, não dita por mim, mas pelos grandes de Israel há quase 500 anos, para que vocês saibam qual é o sinal que devem procurar neste momento, nestes dias e nesta semana. Mas antes de compartilhar isso com vocês, é urgente e fundamental que compartilhem e curtam este vídeo. Também é urgente e fundamental que leiam hoje meus livros, O Novo Hamas, A Queda de Edom e agora Milhemet Haemunah, A Guerra da Fé, que será lançado muito em breve. Esses livros estão disponíveis tanto em Kindle, em inúmeros idiomas, quanto em nosso site em ahavatami.org. Além disso, no dia 29 de junho, realizarei uma grande yeshivá, decodificando dias e tempos, e incentivo todos a irem até a descrição abaixo e se inscreverem hoje mesmo. Agora vamos à profecia diante de nós. Quero alertar que esta profecia, em particular, não foi descoberta por mim. Os Gedolim, os grandes de Israel, falaram e nos deram um aviso. Isso está no contexto do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 6. Ouçam com atenção. Deus tem uma espada. Ela está banhada em sangue, está coberta de gordura. O sangue de cordeiros e bodes, a gordura dos rins de carneiros, pois Deus tem um sacrifício em Bosra, uma grande matança na terra de Edom. Quero que vocês, por gentileza, prestem bastante atenção a essa expressão que está sendo mencionada pelo profeta Isaías. Deus tem um sacrifício em Bosra e uma grande matança na terra de Edom. Os rabinos nos disseram que esses dois versículos, ou seja, em hebraico, Ki zevar la Adonai bevatzra, vetevar gadol beretz Edom, esses versículos estão, de fato, falando sobre a vinda do Messias. Será que esses versículos estavam profetizando sobre o que os Estados Unidos acabaram de fazer? Quero que vocês prestem atenção a uma profecia muito importante, chocante e talvez até arrepiante sobre esses versículos, dada a nós pelos grandes rabinos de Israel. Quero citar o Rabino Laniado, que escreveu em seu famoso e notável livro Clipás, um comentário sobre Isaías, 500 anos atrás, sobre Isaías 34:6, que diz o seguinte: há uma terra distante de Babel e seu nome é Bosra, que fica na fronteira entre a Assíria e a Pérsia, o Irã. Também está entre a terra de Edom, em uma área que é conhecida pelo nome de Ormuz e que está atualmente sob o domínio de Ismael. Talvez em Ormuz a guerra do Aharit Hayamim se inicie. Em hebraico está escrito Ulai Yederer Sham Hamil Hamah Be'aharit Hayamim. O Rabino Laniado declarou sobre esse versículo há 500 anos que a guerra final, que ele acreditava ser muito provavelmente a guerra de Gog e Magog, teria o seu início em Ormuz. Existe apenas um lugar na face da terra com o nome Ormuz. É realmente o Estreito de Ormuz,
que está localizado sob controle do próprio Irã. E hoje lemos diretamente da grande mídia liberal o seguinte: o Irã supostamente se moveu para fechar o Estreito de Hormuz após o ataque dos Estados Unidos. Que coisa realmente chocante. Para nós, hoje, é preciso prestar atenção ao que acontecerá nesta semana. Se de fato o Irã fechar o Estreito de Hormuz, assim como agora os Estados Unidos têm implorado à China para não fechá-lo, mas se eles realmente o fecharem e interromperem o fornecimento de petróleo para o mundo, sabemos sem sombra de dúvida que essa profecia sobre o lugar chamado Betsará, que vem desse local controlado por Ismael, conhecido pelo nome de Hormuz, nos levará à guerra final de Gog e Magog. Mas esperem, isso fica ainda melhor. O Ramad, em seu comentário sobre Isaías, capítulo 34, versículo 6, afirma: a palavra Betsará tem sua raiz na palavra hebraica tsir, que significa estreito. Veja bem, a palavra Betsará, no tempo da angústia, em um lugar chamado Betsará, Bosra, está relacionada à palavra hebraica tsir, que é a palavra hebraica para estreito. E o Rabino Laniado nos diz que o estreito tem um nome, é o Estreito de Hormuz, que é controlado por Ismael nestes últimos dias. O que é Betsará e o que esse Estreito de Hormuz representa? O que o lugar chamado Betsará, Bosra, representa? O Ramad não para por aí e diz o seguinte: Betsará ou Bosra, que também é conhecida como Sitra Arha, que é um dos nomes atribuídos a Satanás. Betsará é o local de morada de Satanás, o inimigo. Entenderam isso? O profeta está nos dizendo que Deus está esperando por uma vingança, uma guerra final e decisiva que está por vir. Ela acontecerá no lugar chamado Bosra, que é um dos nomes do Estreito de Hormuz, o que é realmente incrível, pois é a morada do próprio Satanás. Eu venho alertando vocês há quase 2 anos sobre essa guerra na qual Israel está prestes a entrar, chamada Milhemet Haemunah, e eu estou implorando e pedindo a vocês, encomendem na pré-venda o Milhemet Haemunah, meu novo livro. É uma guerra diferente de qualquer outra. É uma guerra que acontecerá nos céus e também aqui na terra. Entendam isso. Essa é uma guerra contra os próprios Sarim, contra o próprio Satanás, que está sentado em Hormuz, que é o reduto não apenas de Satanás, mas também de Ismael e do Irã. E aqui o Ramad nos diz que Batsra é chamada pelo nome de Sitra Arha, e o santo Zohar a conecta a Parashat Vayehi, onde diz que um dia Deus vestirá um manto vermelho e pegará uma espada vermelha para se vingar daquele que é vermelho. Aprendemos isso do versículo: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que está vindo? Neste exato momento, está claramente apontando para a vinda do Messias. Vocês entendem isso? O retorno do Messias é realmente iminente nesse momento. E diz que um grande massacre, um massacre muito grande vai acontecer nesta terra. Isso, amigos, é uma representação fiel da Terceira Guerra Mundial, Gog e Magog. É uma guerra muito diferente de qualquer outra. Antes que eu assuste vocês agora, também tenho uma boa palavra para vocês hoje.
O Ramad explicou que na gemátria a palavra zevar equivale ao mesmo valor da palavra tov, que significa bondade. Ou seja, qual é o resultado disso? No final das contas, nós podemos ver que algo bom vai acontecer. O sacrifício nos conduzirá à bondade do Senhor e à misericórdia do Senhor. Zevará é igual a Tov. Agora, em Isaías, assim como também no Salmo 91, vemos essa palavra mencionada, Batzra. Quão incrível é que no Salmo 91, Deus disse: quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele no momento de angústia. Eu o resgatarei e então o honrarei. Qual é a palavra hebraica para angústia? A palavra em hebraico no Salmo 91 para angústia é Bet-sará, que é a mesma palavra que Batzra, apontando para o Estreito de Hormuz, exatamente para onde o conflito está se encaminhando agora. Então, o que Deus disse? Não se preocupe. Quando eles fecharem Hormuz, quando a grande angústia começar no mundo, eu estarei com você em Batzra, eu estarei com você em Bet-sará, eu estarei com você na angústia. Israel, não tenha nada a temer, eu estarei com você. Entraremos em Gog e Magog? Vocês saberão nos próximos dias. Eu os encorajo hoje a observarem o Estreito de Hormuz e saibam que, mesmo que o Estreito de Hormuz seja fechado, mesmo que o mundo entre em uma terceira guerra mundial, Israel tem uma promessa. Deus estará conosco em Batzra e no tempo da Bet-sará, da grande tribulação. Ele certamente nos redimirá. Eu os encorajo. Estejam conosco em 29 de junho, nesta Yeshivá. Leiam A Queda de Edom, O Novo Hamas e agora Milhemet Haemuná. Temos muito o que fazer. O Senhor está conosco. Shalom a todos.